Acabou de chegar para mim a nova Sony 100mm f2.8 Mark GM. Eu confesso para vocês que eu fiquei bem empolgado com essa lente. Ela nos apresenta um universo totalmente novo, principalmente para quem, assim como eu, nunca teve o contato com a lente macro antes. Ela chega 10 anos depois para substituir a 90mm f2.8 macro, uma lente que não era da linha G-Master da Sony, possui ampliação de 1 para 1. Isso quer dizer que a imagem projetada no sensor tem o mesmo tamanho do objeto real. Então qualquer objeto que a gente vai fotografar, um inseto, por exemplo, que tenha 1 centímetro, ele vai ocupar 1 centímetro da área do sensor. Já essa nova lente de 100mm, ela vem com uma ampliação de 1,4 vezes e ela é compatível com as teleconversores da Sony, então ela pode chegar a 2,8 vezes de ampliação. Ela possui 11 lâminas de abertura, o que deixa o bokeh bem suave e um desfoque simplesmente incrível. Nos elementos óticos, a Sony utilizou vidros de baixa dispersão, o que diminui a aberração cromática, e falando de nitidez, definitivamente essa é uma das lentes mais nítidas que eu já utilizei até hoje. Vocês não estão entendendo quão nítida é essa lente. Ela vem com estabilização interna aprimorada para utilização em macro. Eu gravei muita coisa com ela em mãos e funciona muito bem. Ela vem com vedação contra intempéries, é resistente a poeira e a respingos. A distância mínima de foco dela é de 26 centímetros, o diâmetro do filtro é de 67 milímetros e ela pesa 647 gramas. Agora, falando um pouco sobre o corpo, ela é um pouco maior que sua antecessora, medindo 147,9 milímetros de comprimento. Vem com os botões DMF, que permite o foco manual em tempo integral. Então, mesmo utilizando o autofoco, basta girar um anel de foco para ajustar de forma manual. Temos um limitador de foco com 3 opções, a primeira que vai de 26 centímetros a 70 centímetros, a segunda que vai de 50 centímetros ao infinito, e a terceira que é o modo Full, que utiliza toda a distância de foco permitida pela lente. E completando os botões principais, temos a opção de ligar ou desligar o estabilizador da lente. Mais ao centro, temos o botão de fixação de foco personalizável e a chave de autofoco para foco manual. Agora ela vem com anel de abertura de íris, que varia de f2.8 a f22. Vem com clique com a opção de desligar, então excelente para quem trabalha com vídeos, além do botão de trava. Uma das coisas mais legais que eu achei nessa lente é o anel de foco variável, ele é push-pull, então quando ele está para frente, ele está no autofoco, basta puxar ele para trás, que ele fica no modo manual, e assim, é muito bom utilizar essa função. Para mim, todas as lentes agora tinham que vir com essa função, com essa opção, é muito fácil de usar, e assim, utilizei muito e não me lembro de nenhuma vez ter mudado de modo manual para autofoco que não fosse com essa função. Ele é bem intuitivo, bem prático e economiza um tempo precioso. Ela vem com 4 motores de foco linear, que a Sony promete ser 2 vezes mais rápido que sua antecessora. Eu não tenho uma 90mm aqui para testar, então não tive como fazer essa comparação na prática. Mas durante os meus testes, o foco foi bem rápido e bem preciso. Então a gente consegue observar que mesmo com a câmera na mão, me afasto, me aproximo e ela mantém o foco constante, não perde em momento nenhum. Porém, eu tive um problema na hora de utilizar o reconhecimento de objeto em inseto de muito perto. O foco não cravava no olho do inseto, ficava buscando para frente e para trás, coisa que não aconteceu para quando eu mudei o foco por ponto. Mesmo com a câmera na mão, o foco se manteve no ponto que eu queria, então isso propriamente não é um problema da lente, mas sim da câmera que não reconheceu o objeto. E quando eu utilizei o foco por ponto, a lente trabalhou super bem e manteve o foco no ponto que eu queria. Aqui é um exemplo de um uso bem extremo, eu com câmera na mão, o cavalo também se mexe, dá para ver no olho do cavalo o meu reflexo, então eu estou focando bem de perto no limite da lente e mesmo assim ela faz um ótimo trabalho de foco. Eu selecionei aqui algumas fotos que eu fiz durante esses dias que eu fiquei com ela para mostrar para vocês. Essa aqui foi uma foto que eu fiz no primeiro dia que a lente chegou para mim. Confesso que eu fiquei bem frustrado no primeiro dia, nos primeiros dias na verdade. Começou o verão, aqui está muito quente e praticamente não encontrava inseto nenhum. Os poucos insetos que eu encontrei foi assim, insetos bem pequenos, mas por um lado também foi bom porque eu pude ver toda a ampliação realmente que a lente traz, detalhes, nitidez, textura. Essa foto, por exemplo, assim, todas as fotos que eu vou mostrar aqui são fotos que estão sem edição nenhuma. Depois eu vou postar elas editadas no meu Instagram, então quem quiser ver pode entrar lá depois no meu Instagram e olhar. Vou disponibilizar para vocês também as fotos em RAW, vou colocar aqui no link da descrição. Então quem quiser baixar e ver as fotos originais, eu vou deixar disponível para vocês aí. E assim, a foto original em RAW, ela já tem uma textura legal, ela já tem cores muito boas, ela já tem um contraste muito bom.
diferente de outras lentes que eu tenho da Sony aqui, que entregam uma foto um pouco mais crua, um pouco mais lavada, sem muita textura, sem muito contraste, sem muita saturação. E aqui a gente já tem uma foto meio que quase que pronta. Olha só o nível de detalhe, o grau de nitidez, de textura que essa lente traz. Então a gente pode observar aqui que o arquivo 100% original, sem nenhuma edição, nem correção de desvio cromático eu fiz. A foto foi feita em abertura 6.3 e olha só a profundidade de campo, uma linha bem fininha, tem um desfoque realmente sensacional. Essa outra foto aqui também foi no mesmo dia, uma foto de pena, uma pena que eu encontrei no jardim. E olha só o nível de detalhe, de textura, de nitidez. E assim, eu zero experiência com fotografia macro, nunca tinha feito, improvisei um flash aqui, uma luz com um flash Godox AD360 bem antigo aqui que eu tenho, com um refletor, coloquei algumas toucas de cabelo para poder fazer um difusor e funcionou. Funcionou de certa forma, consegui fazer algumas luzes legais aqui para conseguir fotografar. E assim, mais uma vez, olha só o grau de nitidez, o nível de nitidez, de textura, de contraste, já com cores bem legais. Então, assim, a edição aqui vai ser mínima. Aqui a foto de um grilo, também feita no jardim aqui do condomínio. Os poucos insetos que eu encontrei foram esses insetos bem pequenos. E assim, é sensacional, né? Olha só esse inseto, por exemplo. É um outro mundo que é apresentado pra gente. Eu que não tô acostumado, que nunca tinha feito fotografia macro, eu fiquei assim, apaixonado. Eu não queria devolver essa lente de jeito nenhum. Essa foi a única foto de cavalo que eu consegui fazer, e aqui em casa é um pouco complicado, então assim, eu só consigo estar com os cavalos quando eu viajo a trabalho. E aí foi a única viagem que eu fiz e foi bem corrido, não consegui parar realmente para produzir com a lente, mas consegui fazer essa foto. E mais uma vez, o nível de detalhe, de textura, de nitidez é simplesmente assim sensacional. Olha só os detalhes aqui do pelo. Essa foto para mim é uma das preferidas que eu fiz com ela. Olha só o nível de detalhe e de nitidez dessa formiga. Assim, uma formiga minúscula, muito pequena mesmo. E todas essas fotos, exceto uma, foram feitas com câmera na mão. Então, assim, a estabilização ajudou bastante, o foco muito rápido, muito preciso. Essa foi a única foto que eu fiz no tripé. Essa foto ficou linda. Dá para mostrar tudo que a gente entrega aqui. O nível de desfoque, o nível de nitidez, contraste, saturação. Um detalhe, pegou um pedaço aqui no canto que dá para observar que mesmo nos cantos da imagem ela mantém textura, mantém nitidez e assim, toda a área de foco da imagem realmente mantém nitidez, o foco tá impecável. Para retratos não tem muito o que dizer, é uma lente 100mm com abertura f2.8, com muita nitidez, com foco muito rápido. Então basta você ter espaço para fotografar com ela, que se torne uma excelente opção para retratos. E eu vou passar para vocês agora um clipe com algumas imagens feitas com ela. Então, para quem é essa lente? Ela serve para você? Vale a pena comprar? É claro que a principal indicação para essa lente é para quem realmente utiliza fotografia macro, faz fotografia macro, para quem trabalha com produtos, para quem fotografa insetos, para quem faz retrato, é uma excelente lente para retratos também, desde que você tenha, né, espaço para utilizá-la. E então, assim, você tem que, como lente principal, como única lente, você tem que ponderar qual é o seu tipo de uso, qual é o seu tipo de fotografia, qual é o seu trabalho de vídeo. Se você é fotógrafo de paisagem, por exemplo, não faz sentido uma lente dessa para você. Mas claro que o uso dela não é exclusivamente para quem trabalha com macro. É uma lente que, se você tem outras lentes e quer aumentar seu setup, eu, por exemplo, é uma lente que eu teria fácil no meu setup. Ela, assim, é muito gostosa de utilizar. Apesar de ser uma lente fixa em 100mm, pelo fato de ser macro, ela nos dá várias possibilidades. E, para mim, o principal é uma lente que ela nos instiga a fotografar.
principalmente para quem nunca teve um contato com fotografia macro, como foi o meu caso, assim, a gente descobre um outro universo, tanto para fotografar produto, para fotografar alimento, para fotografar principalmente insetos. Eu achei assim sensacional. Ela me instigou assim a estar produzindo o tempo todo, estar criando o tempo todo. Toda hora eu queria sair para fotografar. Aqui no condomínio onde eu moro, meio que rodeado por mata, tem um jardim aqui enorme, então assim, todo dia eu queria ir para lá para poder procurar inseto, para poder fotografar alguma coisa. E isso para mim é muito importante. Fazia tempo que eu não pegava um equipamento assim que me deixava tão empolgado para utilizar. Confesso que fiquei surpreso. E se vale a pena, acho que sim, vale muito a pena, principalmente se você trabalha já com fotografia macro. É uma lente que ela tem um foco muito rápido, muito preciso, tem estabilização interna, tem uma nitidez que é absurda, nos dá uma ampliação de 1,4 vezes, tem compatibilidade com os teleconversores da Sony, então ela pode subir aí essa ampliação para 2,8 vezes. E mesmo se você não trabalha com fotografia macro, como é o meu caso, eu confesso que eu mudei de ideia. Eu achava que eu não precisava de uma lente macro no meu setup. Agora eu já mudei totalmente de ideia. Eu quero muito ter uma lente macro para eu utilizar. Acho que ela nos dá muitas possibilidades. Então, se você já tem outras lentes, mesmo que você não faça fotografia macro, você tem outras lentes e quer aumentar o seu setup, eu acho que é uma excelente opção. Nos dá várias possibilidades e para mim o principal, que eu mais gostei, é uma lente que assim é muito gostosa de utilizar e ela realmente nos instiga a estar produzindo coisa nova. Então espero ter ajudado. Deixem aí nos comentários se vocês gostaram, o que vocês acharam dessa lente, se vocês teriam uma lente dessa, e até a próxima.